cidadania, e você escolheu para me dar esse presente hoje, dia do meu aniversário. Eu estou, assim, entusiasmadíssimo, viu? Então, um grande abraço para te receber aqui nesse início de conversa, e vamos recordar os nossos passos ao longo de mais de 41 anos da história do PT, porque a nossa história começou antes da fundação do Partido dos Trabalhadores. Ô, Eduardo, primeiro, meus parabéns pelo teu aniversário. Não é todo dia que a gente completa 80 anos de idade, e pelo que eu estou vendo aqui na tua fisionomia, no timbre da tua voz, me parece que você é daqueles que vai passar dos 100. Me parece. Eu conheci a dona Filomena e eu acho que você puxou para ela, você deve passar dos 100. E eu queria te dizer que é uma alegria imensa, Eduardo, estar falando com você no dia do teu aniversário, ouvir você contar para nós essa tua dedicação. Eu diria que é uma coisa que parece uma profissão de fé, essa tua dedicação pela renda básica, sabe, no nosso país e no mundo, porque cada vez mais, Eduardo, está ficando claro que a renda básica deixou de ser uma ideia do Eduardo Suplicy e ela passou a ser uma necessidade da humanidade. E quanto mais houver avanço tecnológico, mais vai ter pessoas que precisam do Estado para cuidar dessas pessoas. Mas eu não queria falar disso agora não, porque nós temos muito tempo para falar. Eu só queria dizer às pessoas que estão acompanhando esse dia do teu aniversário, Eduardo, dizer que eu tive o prazer de te conhecer logo que eu fui eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos em 1975. Naquele tempo você tinha uma coluna na Folha de São Paulo e você era o economista que eu seguia. Você era o economista que escrevia as coisas que a gente utilizava no sindicato para fazer discurso na porta de fábrica. E eu tinha um companheiro chamado Oswaldo Cavinato. Você conheceu ele? Ele era do Partido Comunista, ele foi preso na época que prenderam o Vladimir Herzog, ele era meu assessor. E ele um dia me convidou para ir em Santo André, na fundação onde ele estudava, para assistir uma palestra de quem? Uma palestra do Suplicy. E aí eu fiquei encantado com a oportunidade de poder assistir uma palestra do Suplicy, e na minha cabeça, Eduardo, participar de uma faculdade, num curso de economia, todo mundo me dizia que eram os cursos de economia que tinha mais gente de esquerda, mais gente progressista, e eu fui lá totalmente à vontade. Não sei se você está lembrado, você chegou, eu não lembro o nome do professor, também não quero lembrar. E aí o Suplicy começou a fazer a palestra e daqui a pouco o Suplicy parou e pediu para fazer pergunta. E eu fui fazer uma pergunta para o Suplicy, uma pergunta boba, sabe? Aí, para minha surpresa, o professor, sabe, não deixa o Suplicy responder, ele pega a palavra e fala que eu tinha que sair da sala porque eu era comunista, eu não podia ficar na sala. Foi uma coisa constrangedora. Eu me lembro muito bem. Eu tinha falado de como é que o Brasil estava crescendo tanto, mas com forte concentração de renda e riqueza. E eis que... porque... E daí eu disse assim, olha, se vocês se tornarem um dia ministros da economia, como Antônio Delfim Neto, Roberto Campos e outros, vocês precisam estar dialogando não apenas com os empresários, como fazem os ministros da época, mas também com os trabalhadores que serão afetados pelas decisões de política econômica. Também falei de 6 meses antes, eu tinha visitado a China, onde, nos tempos ainda da Revolução Cultural, e ali muitos trabalhadores tinham ingressado na universidade. Então, essas coisas... E daí eu
Terminada a palestra, você faz aquela observação e pergunta, e o professor lá atrás, o que é que vai dizer o diretor da faculdade a hora que souber que está aqui presente um perigoso líder sindical? E você, então, ficou um pouco sem graça, saiu da sala, o Devani Ribeiro estava junto, mas você esperou acabar a aula, depois que eu acabei de responder as perguntas, e no pátio ficamos conversando bastante. E daí você me disse, Eduardo, apareça lá no sindicato, vamos continuar a conversar. E aí, muitas vezes, eu passei a visitar você e os seus companheiros lá, no Wagnerino, Devani, Djalma e tantos outros, e conversamos bastante, a ponto de, quando chegou 1978 e tinham indicado meu nome para ser candidato a deputado estadual pelo MDB, você aceitou fazer um diálogo comigo na Barão de Itapetininga, no calçadão, em frente à Livraria Brasilense. Eu estava lançando um livro denominado Compromisso, de artigos na Folha. E eis que, então, você e o Afonso da Silva, do Sindicato dos Padeiros, e mais umas 300 pessoas em torno de 3 cadeiras que pusemos ali em frente à Livraria Brasilense, e foi nesta oportunidade, segundo o seu secretário de Relações de Trabalho que estava assistindo, ele disse, olha, naquele diálogo foi a primeira vez que o Lula elaborou sobre a proposta da formação de um partido dos trabalhadores. E esse diálogo está registrado no meu livro que você tem, Renda de Cidadania, a saída é pela porta. Então... Mas, Eduardo, eu queria começar por esse fato, porque para as pessoas saberem que nós nos conhecemos, de fato, em 1975. O PT só nasceu em 80, mas antes do PT nascer, nós tivemos várias reuniões, porque você era uma referência para nós no sindicato quando se tratava de discutir economia. Depois você foi eleito deputado pelo MDB, deputado estadual, nós tivemos uma boa relação. Enquanto você é deputado, eu ia muito lá, tinha o Geraldinho Siqueira, tinha o Serginho dos Santos, tinha o Marco Aurélio Ribeiro, tinha o Almir Pazernotto, que depois todo mundo virou muito amigo, né? Foi um momento muito, 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 muito importante na minha vida, que contribuiu para consolidar a nossa relação de amizade, que perdura até hoje. Então, de 75 até agora, Eduardo, já faz 50 anos quase que nós temos uma boa relação de amizade, e como eu vou viver 120 anos, você vai viver 130, ela vai durar ainda mais com 45 anos. Tá? Então, eu queria dizer isso para os nossos companheiros que estão acompanhando esse dia maravilhoso em que o Suplicy está completando 80 anos de idade, bem vivido, uma história belíssima, uma história invejável. Eu lembro que quando eu fui candidato a governador em 82, eu tinha uma frase que eu falava na campanha que eu achava que era bonita, que eu gravava na televisão. Eu dizia assim, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-engraxate, ex-tintureiro, ex-torneiro mecânico, ex-sindicalista, ex-preso político, um brasileirinho igual a você. E aí o pessoal que era conta falava assim, ninguém quer ser tudo isso que você foi, nós queremos ser igual ao Suplicy, bem formado, altamente preparado. Então, Eduardo, é o seguinte, dito essa coisa no início, eu acho que era importante que as pessoas, sobretudo as pessoas mais jovens que estão acompanhando o Suplicy, as pessoas que ainda não leram os livros do Suplicy, saibam de uma coisa. O nosso querido companheiro Suplicy é formado em administração de empresa pela Escola de Administração de Empresa da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo,
PhD em Economia pela Universidade Estadual do Michigan, Estados Unidos, professor universitário na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, professor de Economia na Stanford, doutor honoris causa, sabe, na Universidade Católica de Louvain, Bélgica. E o Suplicy é o seguinte, veja, vocês que querem ser candidato a alguma coisa, imagina o Suplicy, olha, esse jovem, bem formado, filho da dona Filomena, veja esse menino. Ele foi eleito deputado estadual em 78 pelo MDB, ele foi depois deputado federal em 82 pelo PT, foi candidato a prefeito pelo PT em 85, foi candidato a governador em 86, eleito vereador em 88, eleito senador em 90, reeleito senador em 98, reeleito senador em 2006, nomeado secretário de Direitos Humanos na Prefeitura de São Paulo e agora vereador eleito em 2016. Se alguém quiser seguir uma carreira política bem-sucedida, é só pegar a história do Suplicy que vocês vão perceber como é possível fazer política com decência, como é possível fazer política com ética. E eu posso dar um testemunho na minha relação com o Suplicy. Eu poderia, Suplicy, dizer, isso não é elogio, não, é uma constatação. Eu acho que pode ter um ser humano com uma alma igual a do Suplicy, com um coração igual ao do Suplicy, mas eu duvido que exista alguém melhor, mais solidário, alguém mais companheiro, alguém mais leal na relação. Esse é um testemunho, Eduardo, de alguém que tem muitos anos de relação com você, e eu sempre soube admirar a tua preocupação com os mais pobres, com os desafortunados, com aqueles mais necessitados. Ou seja, se a gente estivesse numa festa, se a gente estivesse num comício, se a gente estivesse num ato público qualquer, o Eduardo Suplicy sempre ia dar atenção para aquela pessoa que mais estava necessitado, às vezes que estava sozinho, sabe, às vezes que estava mais mal vestido. E por tudo isso, Eduardo, essa constatação que eu fiz é para te perguntar o seguinte: quando foi a primeira vez que te veio na cabeça a ideia da renda básica? De que era possível criar um programa de renda básica no Brasil? Primeiro veio a ideia da garantia de uma renda através de um imposto de renda negativo, quando eu estudava lá nos Estados Unidos, em Michigan, depois Stanford e tudo, porque naquela época um número muito grande de economistas fizeram um apelo ao Congresso norte-americano para que se estabelecesse uma... Era o tempo de Richard Nixon, presidente, que se estabelecesse a garantia de uma renda mínima. Nixon chegou a chamar Daniel Patrick Moynihan, que havia sido um auxiliar dos programas de combate à pobreza de John Kennedy e Lyndon Johnson, para formular uma proposta, e ali se desenvolveu. E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu interagi bastante com o economista Antônio Maria da Silveira, que tornou-se meu amigo, e ele foi o primeiro a escrever na Revista Brasileira de Economia uma proposta de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Eu muito interagi com ele, e quando eu tornei-me senador pela primeira vez pelo PT, aí teve um episódio que acredito você vai se lembrar, porque era o início de 91, eu ainda iria tomar posse, e teve um seminário, uma reunião no Instituto Cajamar, da CUT, Central Única dos Trabalhadores, e do PT, sobre políticas econômicas. E eis que eu, então, te dei uma carona. Como é que chamava o carro? Num Jeep branco, que eu tinha usado na campanha até, e ao longo da viagem eu fui explicando a garantia de uma renda mínima para você, e você, olha, uma boa ideia, pode apresentar, sim. E daí, em abril de 91, depois de eu ter explicado lá para a CUT e a direção do PT,
Daí teve, um pouco mais adiante, numa das primeiras reuniões havidas, coordenada no Congresso Nacional pelo José Graziano, o pai do José Graziano, que era Zé Gomes da Silva, e eu estavam presentes. Eu era o único senador e tinha 8 deputados e tal, e eis que eu apresentei a proposta e o José Gomes da Silva falou: isso é um ovo de Colombo e tal. E daí recebeu o parecer favorável do Maurício Soares, que depois foi ministro do Supremo, para instituir ao longo de 8 anos toda pessoa adulta, se não recebesse, na época, 45 mil cruzeiros, $150 por mês, Eduardo, receberia... Oi? não era Maurício Soares, é Maurício Correia. Maurício Correia, exato. Obrigado. Maurício Soares era o prefeito de São Bernardo. Maurício Correia, obrigado. E aí ele deu um parecer entusiástico, o projeto foi aprovado por praticamente consenso, só 3 abstenções, em 16 de dezembro de 91. Mas aí eis que, certo dia, o Walter Barelli, que era o coordenador do seu programa Paralelo, convidou cerca de 50 economistas simpáticos ao PT para uma reunião em Belo Horizonte. Naquela ocasião, eu e Antônio Maria explicamos a garantia de renda mínima e o professor José Márcio Camargo, da PUC do Rio de Janeiro até hoje, ponderou: Eduardo, é uma boa ideia a garantia de uma renda, mas seria importante começar pelas famílias carentes, desde que as suas crianças estejam frequentando as escolas, porque se não frequentarem a escola, chegam à idade adulta sem saber o necessário para uma remuneração, um trabalho que lhes dê uma boa remuneração. Então, se provermos a garantia de uma renda mínima, desde que as crianças estejam indo à escola, estaremos contribuindo para cortar um dos principais elos do círculo vicioso da pobreza. E aí ele escreveu na Folha sobre isso, 91, 93, e então surgiram as propostas de Cristóvão Buarque, José Roberto Magalhães Teixeira e tudo que veio a ser o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás. E quando você, eleito presidente, lançou o Fome Zero, José Graziano da Silva, eu estava lá em Acauã e Guaribas, quando ele apresentou a instituição do cartão alimentação R$50 para só ser gasto em alimentos. E eis que, em outubro daquele ano, 2003, você racionalizou e unificou esses 4 programas no que veio a ser o Bolsa Família, pelo qual você tem um mérito extraordinário, porque todos os relatórios da ONU, do Banco Mundial, colocam o Bolsa Família como um exemplo notável de erradicação da pobreza, porque de 3,5 milhões de famílias em dezembro de 2003 passou para 14,200 e tantas mil em 2014, e os índices de desigualdade, de pobreza extrema foram diminuindo ano a ano, e mais eu fiquei persuadido, interagindo com professores como Felipe Vampares e outros no mundo todo, que melhor será o dia que tivermos a renda básica incondicional universal. E aí apresentei, e felizmente coube a você, 8 de janeiro de 2004, ser o presidente que sancionou uma lei, a primeira lei aprovada por um Congresso Nacional, que institui, ainda que por etapas, a critério do Poder Executivo, a renda básica de cidadania, que um dia vai ser universal. Ô, Eduardo, já que você falou tanto, eu fiz só uma pergunta, você falou quase que todo o programa inteiro de quando eu quero te perguntar.
eu queria aproveitar para ler para você uma carta de uma pessoa que você sempre admirou, sabe? Eu vou ler a carta. Nesse momento em que Vossa Excelência sanciona a lei de renda básica do projeto, ela deve estar no teu livro, sabe? Está no meu livro, Júlio. Você me deixa muito contente de lembrar pessoas como o Celso Furtado. Deixe-me lembrar também outro grande pensador brasileiro, autor de Geografia da Fome, Geopolítica da Fome, Josué de Castro. Eu estava com você em Recife, o prefeito João Paulo, com quem eu estive na semana passada por uma live falando da renda básica, e lembrei do episódio tão bonito de homenagem a Josué de Castro. Estava presente a filha dele. E eis que Josué de Castro faria 100 anos de idade. E então havia um coral de meninos e meninas dos bairros pobres de Recife e Olinda que começaram a cantar e você ficou de olhos lacrimejados. Eu vendo meu burro, meu jegue e o cavalo, nós vamos a São Paulo viver ou morrer, pois logo aparece feliz fazendeiro, por pouco dinheiro lhe compra o que tem. Ai, ai, meu Deus, faz pena o nortista tão forte e tão bravo, viver como escravo no norte ou no sul. E Josué de Castro, em 1956, da tribuna como deputado federal, disse: eu defendo o direito de todos receberem o mínimo para a sua sobrevivência como um direito de ser brasileiros. Portanto, Celso Furtado e Josué de Castro, grandes pensadores brasileiros, foram entusiastas dessa proposta que foi objeto da sanção da sua assinatura, só que faz 17 anos. E só que agora há uma ótima notícia. Acredito que você já saiba. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o governo federal precisa regulamentar a lei e deu prazo até 2022 para estar regulamentando a lei, isso por causa da iniciativa do Defensor Público do Rio Grande do Sul, em nome de um morador de rua, 51 anos, Alexandre da Silva, português, epilético, que estava recebendo só R$ 89 do Bolsa Família, e o Defensor Público do Rio Grande do Sul diz que, conforme a lei, ele tem que ter o direito à renda básica de cidadania. Eu acho, Eduardo, que nós vamos viver para ver acontecer isso em 2022. Obviamente que o povo brasileiro vai ter que acompanhar com muito carinho, porque a eleição de 2022 ela passa efetivamente pela construção do Brasil que o povo brasileiro tanto sonha, tanto almeja e que às vezes não consegue tornar realidade. Veja, eu tenho clareza, Eduardo, que nós conseguimos fazer a mais forte política de inclusão social que esse país já conheceu e que parte das coisas que foram feitas estão desmontadas. Significa que a gente vai ter que ter todo um trabalho. Eu acho que hoje a questão da renda básica já está consolidada na cabeça das pessoas. Sabe? Eu acho que será necessário menos discussão do que já foi feita até agora, para a gente poder garantir, mas sinceramente, garantir de verdade o direito das pessoas poderem tomar café, almoçar e jantar todo dia, das pessoas poderem viver com dignidade, com dinheiro, sabe, garantido pelo Estado brasileiro. Sabe, o Estado não produz nada, o Estado arrecada do próprio povo brasileiro. Então é importante que a gente tenha a dimensão de que chegou a hora e a vez da gente fazer justiça nesse país. Eu sinceramente, estou convencido que o PT já está maduro. Eu acho que a sociedade brasileira está madura. Ainda tem muito preconceito, Eduardo,
mas a gente vai conseguir vencer esses preconceitos e instituir o direito de nunca mais a gente assistir uma pessoa, sabe, ir dormir com fome, ou uma criança levantar sem ter um copo de leite, um pão com manteiga para tomar. Eu tenho certeza que nós vamos chegar, eu e você, eu tenho 75 anos, você tem 80, nós vamos assistir esse Brasil ser um país muito mais justo. E eu acho que tanto a crise do Lehman Brothers de 2008, quando os governantes do mundo não mediram nenhum esforço para gastar trilhões de dólares para salvar o sistema financeiro, não mediram nenhum esforço para gastar trilhões de dólares, sabe? Vai custar muito menos uma política de renda básica para que as pessoas sobrevivam, muito menos do que foi utilizado para salvar o sistema financeiro. E agora, com o Covid-19, outra vez, sabe, por tudo que foi a desgraça que está passando a humanidade, eu acho que nós estamos convencidos que está se consolidando cada vez mais a necessidade de todos os governantes do mundo botarem na cabeça que nós precisamos criar um sistema de distribuição de riqueza que garanta às pessoas uma renda para sobreviver. Obviamente que nós temos que levar em conta a situação econômica de cada país, mas quando eu deixei a presidência, Eduardo, eu visitava vários países pobres da América do Sul e da África falando da questão do Bolsa Família, da questão da renda. E eu dizia, sabe, não precisa ser um país que tenha todo o dinheiro. Se você não tem 10, coloque 5. Se não tem 5, coloque 2. O que precisa efetivamente é que o pobre esteja colocado dentro do orçamento da União. Na hora que for fazer o orçamento, na hora que for dividir o bolo arrecadado, os pobres têm que estar na fila e não em último lugar. Eles têm que estar em primeiro lugar para que a gente não se esqueça deles. Então eu acho, Eduardo, que você precisa, a partir de agora, com 80 anos, com energia de 30, sabe? Eu espero que você continue com o mesmo fôlego, desculpa falar uma bobagem aqui, o mesmo tesão pelo renda básica que você sempre teve, porque você sabe que nós temos que teimar, brigar, defender, falar, repetir, todo santo dia, até a gente convencer os incautos de que esse país tem condições de melhorar a vida do seu povo. Eduardo, então eu acho que o teu nome nessa história é importante que o PT, é importante que a sociedade brasileira, sabe, que pensa de forma mais humanista, leve em conta todo o trabalho que você tem feito nesses 40 anos. Ou seja, eu sinceramente, às vezes eu fico com inveja, sabe, como é incansável a figura humana Eduardo Suplicy para defender uma coisa que ele acredita. Acho que se todo mundo tivesse à tua disposição de acreditar numa coisa e defender, certamente o mundo já seria muito melhor. Eu acho, Eduardo, que é o seguinte, você tem muita tarefa ainda pela frente. Eu acho que você deve continuar viajando o Brasil, sabe? Eu, logo, logo, vou começar a viajar o Brasil. Acho que uma coisa importante é ainda você, sabe, fazer muitas viagens, a gente viajar junto, para você mostrando para as pessoas que é possível. Nós temos que provar que economicamente é possível. Nós temos que parar com essa bobagem de toda vez que a gente fala no pobre, a gente fala, não pode gastar, não pode gastar, não pode gastar, não pode gastar. E tudo que é para o rico é investimento. Para o pobre é gasto, para o rico é investimento. Quando, na verdade, o melhor investimento que um governo faz é cuidar do seu povo para que ele possa ter acesso às coisas necessárias à sobrevivência humana. Então, Eduardo, é o seguinte, eu queria que você falasse um pouco. Você já viajou a alguns países para discutir a questão da renda básica, né? Em quantos países você já foi e quais foram os melhores exemplos que você viu? Inclusive, eu queria que você falasse do Maricá, da nossa Maricá, da cidade do Rio de Janeiro, que você também já esteve lá. Estive lá, estivemos juntos. Era novembro, dezembro de 2015, eu fiz uma palestra aqui em São Paulo
sobre direitos humanos e a renda básica. Quando eu terminei, nosso querido Washington Quaquá, prefeito de Maricá, disse: eu quero aplicar a renda básica ali em Maricá. E então, ele já tinha iniciado um programa de transferência de renda com a moeda social Mumbuca, começou primeiro passo, em 2016, 10 Mumbucas por mês a mais, além da renda transferida, tipo, que era o programa Mumbuca. Depois, em 2017, 20 Mumbucas. Em 2019, dezembro, já para mais de um quarto da população, 42 mil pessoas e 500 passaram a receber 130 Mumbucas por mês. Até 2024, todas as pessoas residentes em Maricá, que algo entre 160 e 200 mil pessoas, estarão recebendo já na forma universal e incondicional para todos ali residentes há 3 anos ou mais. E eu quero lhe dizer, Lula, primeiro, aceito com o maior prazer o seu convite de eu estar, logo que terminar essa pandemia, visitando os mais diversos estados e municípios brasileiros. Eu fiz, só para você ter uma ideia, desde 23 de março, quando começou a pandemia, essa quarentena aqui de casa, tais como esse diálogo que nós estamos tendo, eu fiz 632 diálogos com mais de 22 estados, onde dos 24 e mais o Distrito Federal, mais de 170 municípios, partidos PT, PSOL, PSD, PL, PDT, PCdoB, PSB, Republicanos, Podemos, na verdade, vereadores e prefeitos de todos esses partidos. E, felizmente, lá no Congresso Nacional, formou-se em 2019 a Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica, praticamente, e eu tenho, sim, visitado, queria até lhe falar, você visitou o Quênia, acho que foi em 2008, e fez um discurso ali memorável. E eu estive com a Mônica Dallari por 8 dias, em janeiro de 2019, visitando as vilas rurais pobres do Quênia, onde a instituição Give Directly, formada por estudantes graduados de Harvard e do MIT, um programa de erradicação da pobreza, que ganhou a soma de mais de 30 milhões de dólares da Google, das empresas do Vale do Silício, e passaram a pagar a cada adulto, homem ou mulher, 22 dólares mensais. Uma experiência que vai durar 12 anos. Quando nós estávamos visitando, já estava no 3º ano. O pagamento era feito por celular em moeda social. Pois bem, uma pesquisa da Universidade de Princeton sobre os efeitos mostram que, bom, nós chegamos lá e perguntamos na casa, a cada casa que a gente ia, quando vocês passaram a receber 22 dólares por pessoa adulta, trabalharam mais ou menos, muito mais, passamos a plantar aqui perto de casa legumes, verduras, mais produtos, outros compraram aparelhos de pescar mais no lago, outros compraram uma motocicleta para fazer entrega e assim por diante. E qual era a primeira prioridade? A gente, quando recebíamos, o marido e mulher, nos reuníamos e perguntávamos, e decidíamos no que gastar. Qual a primeira prioridade? Educação das nossas crianças e adolescentes, sobretudo com livros, com tudo que pudesse melhorar a educação. Que efeitos houve do ponto de vista da solidariedade? Por exemplo, 10 mulheres aqui da comunidade nos juntávamos e
a cada mês, uma delas recebia de nós mesmos uma quantidade maior para adquirir algum objeto que custasse mais caro, importante para a vida doméstica. Que mais efeitos houveram? A violência doméstica contra a mulher diminuiu em 51%, a violência sexual caiu 66%, e especialmente as mulheres se sentiram com muito maior grau de autonomia, de liberdade. Houve, portanto, muito mais paz nas famílias. Então, eu também visitei a experiência da Namíbia, que elegeu um presidente que disse que até 2025 vai colocar em prática um programa de garantia de renda básica para erradicar a pobreza da Namíbia, que é ainda um dos mais desiguais. Mas eu gostaria de lhe dizer, por exemplo, em todos esses municípios que tenho visitado, dentre eles está Garanhuns, no agreste de Pernambuco, a sua cidade natal, 140 mil habitantes, porque lá há uma mandata coletiva da Fanny Bernal, presidente do PT, composta da Fanny, das Manas, Marília Ferro e Fernanda Limão, e elas apresentaram um projeto de renda básica de cidadania. Então, eu até estava querendo ver se em Caetés também está havendo algo semelhante, mas sabe que em muitos municípios as coisas estão caminhando bem. Mas tem uma coisa que eu quero lhe dizer, Lula. Hoje, felizmente, você teve mais uma decisão por parte da Justiça em que foi absolvido junto com Gilberto Carvalho. Eu quero lhe cumprimentar. Isso constitui mais um sinal de que em 2022 você vai poder ser o nosso candidato à presidência. Eu quero aqui de pronto declarar o meu apoio a você. Pode contar comigo para visitar os mais diversos lugares do Brasil. E queria também aqui lembrar uma pessoa tão especial que, desde o início do PT, lá na Avenida 11 de Julho, na Vila Clementino, quando tínhamos reuniões dos economistas do PT, eu interagia muito era com a Luiz Mercadante, com Chico de Oliveira, mas também com o nosso querido Paul Singer, que já não está mais entre nós. Mas eu quero lhe dizer, viu, Lula, ainda na próxima quarta-feira, será votado em segunda votação, portanto, de forma definitiva, um projeto de lei Paul Singer, que institui em São Paulo o marco da economia solidária para estar estimulando as formas cooperativas de produção. E Paul Singer, você ouviu muitas vezes, ele sempre apoiou a renda básica e as cooperativas. Então, eu tenho nele, assim, numa memória mais alta possível. E ele, Eduardo, o Paul Singer vai ficar na nossa memória não só pela qualidade do economista com uma visão social muito apurada, mas durante todo o período que eu fui presidente, ele trabalhou no Ministério do Trabalho, cuidando dessa questão, sabe, das cooperativas, cuidando, sabe, de ver como é que a gente faz para melhorar a questão da renda das pessoas com a economia solidária. Mas, Eduardo, uma coisa que eu queria ponderar para você é o seguinte, olha, eu acho que nós nunca tivemos um momento tão apurado para discutir renda básica como agora. Nunca tivemos, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Ou seja, quando houve a crise de 2008 e que houve a quebra do Lehman Brothers, ou seja, eu lembro que numa das reuniões do G20, o Gordon Brown estava coordenando a reunião, e eu dizia para o Gordon Brown que o melhor jeito da gente recuperar a economia do mundo
era a gente dar uma chance para os pobres. E eu contava para ele o que significa para a economia de um país as pessoas mais pobres receberem uma ajuda. Sabe? Por menor que ela seja, o pobre, quando recebe uma ajuda, ele não vai depositar num banco, ou comprar dólar, ou aplicar na bolsa. Ele vai aplicar no estômago. Ele vai no supermercado comprar as coisas para comer. E eu cansei, Eduardo, eu cansei de viajar esse país e cansei de receber propostas desaforadas e perguntas desaforadas. Ah, Lula, vocês ficam falando de dar dinheiro para o pobre, mas tem muito aposentado que está recebendo Bolsa Família e está dando dinheiro para o neto gastar. Ah, tem aposentado que está comprando Viagra. Até isso, Eduardo, as pessoas se incomodavam. Ah, tem pessoa que está comprando dentadura, tem pessoa que está comprando lápis. Olha, não importa o que as pessoas comprem, o que importa é que ela seja dona do dinheiro, o que importa é que ela esteja bem. Sabe, se ela quiser comida, vai comprar comida, mas se ela precisar de um lápis, eu conto sempre a história, Eduardo, de uma mulher que dizia assim para mim: ô presidente, antes do Bolsa Família, eu comprava um lápis colorido e cortava no meio para dar metade para cada meta. Agora eu compro uma caixa para cada uma. Eu estou dizendo isso para as pessoas saberem o significado de pouco dinheiro na mão do povo. O povo faz milagre. Então, eu acho, Eduardo, que o momento é muito adequado para a gente colocar a questão da renda básica na ordem do dia. É muito adequado para você, sabe, continuar falando, continuar gritando, continuar debatendo, continuar escrevendo, porque eu acho que é o seguinte, Eduardo, se o PT voltar a governar esse país com os setores progressistas da sociedade, a gente não pode fazer igual nós já fizemos. Nós temos que fazer melhor. Sabe, nós temos que aperfeiçoar o nosso jeito de governar. Então é importante que a gente vá maturando na cabeça de prefeito, na cabeça de vereador, na cabeça de dirigente sindical, na cabeça de setores médios da sociedade, que quando a sociedade mais pobre alcançar, sabe, um degrau a mais na escala social, sabe, todo mundo vai ganhar nesse país. Então, Eduardo, é o seguinte, eu hoje tenho mais consciência do que eu tinha ontem e tenho certeza que amanhã eu vou ter mais consciência do que eu tenho hoje do significado da proposta da renda básica. Nós demos o início com o Bolsa Família, mas é preciso aperfeiçoar muito o Bolsa Família, é preciso aperfeiçoar muito as políticas sociais para que a gente atinja, sabe, um padrão de decência nesse país. Então, Eduardo, eu quero que você continue, sabe, com essa mesma garra, com essa mesma motivação, sabe, convencendo as pessoas do quanto é importante, e citando exemplo como você citou. Eu fui a Maricá esses dias, e eu fiquei pensando, por que a gente não pensa numa moeda mombuca em muitas outras cidades brasileiras? Está certo que tem que levar em conta, você sabe que Maricá já tem um fundo soberano, que tem 500 milhões já depositado. Ora, nem toda cidade tem, sabe, a receita que tem Maricá por conta do petróleo. Então é preciso levar em conta a realidade de cada cidade para a gente não ficar vendendo ilusão. Mas se cada prefeito tiver disposição, por mais pobre que seja a cidade dele, é possível ele criar um fundo para cuidar das pessoas mais pobres. É plenamente possível. E aí, Eduardo, nós temos que ter consciência do teu papel nisso. Nós temos que ter consciência da tua proposta, das coisas que você já escreveu, do discurso que você já fez. É preciso resgatar tudo isso para que a gente possa, através da tua história, da tua dedicação, sabe, do teu gesto de grandeza, de acreditar em uma coisa, quando muitos economistas falavam, já vem Eduardo com a proposta dele, e você nunca esmoreceu, você sempre continuou defendendo. Eu acho que isso é uma coisa extraordinária para o PT,
e para as pessoas que fazem política nesse país, Eduardo. Por isso eu quero que você saiba que você, sabe, vai ser convidado para muitos debates, porque eu acho que nós estamos muito próximo, e como a Suprema Corte decidiu, em 2022 nós temos que regular definitivamente o renda básica. Nós vamos ter que regular. Então, é importante que a gente saiba que nós temos uma missão nobre em 2022. Seja quem for que ganhe as eleições, finalmente nós vamos ter que regular a renda básica para que o brasileiro possa melhorar de vida. E eu espero que você, quando chegar 2022, esteja com a mesma saúde que você está agora, com a mesma disposição que você está agora, com o mesmo sorriso e com a mesma crença que você tinha quando tinha 30 anos, acreditando que é possível mudar esse país, de que um outro Brasil é possível. Você falou de como lá em Maricá foi instituída a moeda Mombuca, né? E quero lembrar aqui do João Joaquim de Mello, o fundador dos bancos comunitários, primeiro lá em Palmas, em Fortaleza, onde 1.500 famílias foram expulsas da ordem de Fortaleza, foram para o conjunto Palmeira, lá um bairro mais distante, e eis que ele começou a observar que as pessoas estavam fazendo suas compras, seja no centro ou, ou na praia. E daí eis que ele criou a moeda Palmas e com muito estímulo à cooperação, à economia solidária. Foi o Paul Singer que persuadiu o Banco Central a reconhecer o Banco Palmas. Hoje tem 119 moedas comunitárias, inclusive, por exemplo, em pequenos municípios como de Olho d'Água das Flores, em Alagoas, só 20 mil habitantes. Então, uma proposta que é defendida por um candidato do PL a prefeito, Carlos André, né? Então, coisas assim. Eu gostaria, antes que terminemos, Lula, dizer uma coisa importante para aqueles que querem saber mais por que se pagar uma renda básica universalmente a todos, mas como até para o Pelé, para a Xuxa, para o presidente Bolsonaro, para o Lula, para o Eduardo Suplicy, para o mais bem-sucedido empresário brasileiro, sim. Só que, obviamente, os que temos mais, colaboraremos para que nós próprios e todos os demais venham a receber. E é isso que vai criar as condições para que tenhamos muito maior dignidade para a pessoa escolher o seu trabalho. Sabe, certa vez nós tivemos um bom diálogo com o professor Felipe Vampares, que tinha estado presente no seu comício em Santos, eu levei, e ele, no diálogo, depois você pode ver, eu tive um diálogo com ele que está 1h20 de conversa, e ele lembra deste episódio, quando você tinha falado que importante era garantir o trabalho a todas as pessoas, mas ele, então, refletiu a respeito como é que a renda básica vai permitir que a pessoa escolha melhor o seu trabalho, assim como você já leu Vamos Sonhar Juntos, do Papa Francisco? Posso ler para você o que o Papa Francisco fala da renda básica universal? Pode. Reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja a hora de explorar conceitos como o da renda básica universal. A renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho
que as aprisionam na pobreza. Daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego. Facilitaria a mudança de um trabalho para outro, como cada vez mais os imperativos tecnológicos do mundo trabalhista exigem. Políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado a trabalho remunerado com tempo para a comunidade, inclusive para as mulheres poderem, por exemplo, estarem dedicando parte do seu dia, seja para cuidar das suas crianças, seja para os trabalhos domésticos, ou nós também, homens, não é que precisamos fazê-lo. Eduardo, aliás, eu tive com o Papa Francisco, Eduardo, tentando conversar com ele sobre a questão de eu queria viajar ao mundo e procurar outros presidentes para discutir a questão da luta contra a desigualdade. Certo. Né? Lamentavelmente, depois que eu visitei o Papa, eu fui ao Conselho Mundial de Igreja lá em Genebra, e depois começou a pandemia e eu não pude viajar mais, fiquei em casa. Eu estou em casa desde março do ano passado. Sim. Eu só saí para Iacuba gravar um documentário com a Oliver Stone e depois não foi possível gravar porque eu peguei pandemia lá, peguei o Covid-19 lá, sabe? Aí fiquei 16 dias trancado, sabe? Vim embora e não consegui fazer o documentário. Mas eu estava doido para poder conversar com alguns presidentes no mundo inteiro e mostrar que nós não podemos mais continuar no século XXI fazendo a mesma coisa que foi feita no século XX, Eduardo. Não é possível que a gente não tenha avançado. Eu tenho, durante todo o tempo que eu fui presidente, Eduardo, eu briguei muito, Celso Amorim e eu, para que a gente criasse uma governança global através do Conselho de Segurança da ONU. Não pode mais ser 5 países só. Sabe, era preciso que entrasse o Brasil, era preciso que entrasse o México, a Argentina, era preciso que entrasse 3 países da África, era preciso que entrasse a Índia, que entrasse a Alemanha, que entrasse o Japão. Sabe, não pode ficar só 5 ainda os americanos com poder de veto. Sabe, não tem sentido. E quando tem uma crise como essa, sabe, ao invés de você ter uma governança global que pudesse cuidar o seguinte, como é que os países pobres vão comprar vacina se não tem dinheiro? Os países ricos deveriam já ter tomado a decisão de que a vacina será um bem público e que as pessoas não terão que pagar, as pessoas receberão a vacina de graça. Né? Então, para a gente incluir a renda básica no mundo, é preciso que haja uma maior consciência dos principais líderes do mundo inteiro. Sim. Essa gente não pensa no povo pobre, Eduardo. Eu participei de todas as reuniões do G8, Eduardo. Eu participei de todas as reuniões do G20 enquanto eu fui presidente, Eduardo. A pessoa, o nome trabalhador, a pessoa pobre não aparece naquelas reuniões, Eduardo. Não aparece, ou seja, me parece que os governantes do mundo não sabem da existência de pobre, não sabem da existência do povo que vive no chão de fábrica trabalhando para sustentar o restante da sociedade. Então é preciso que a gente mude a nossa visão sobre o mundo. E eu acho que você é uma figura, Eduardo, que fez isso a tua vida inteira. Eu acho que o renda básica cidadã, depois da pandemia, vai voltar com muito mais força, e eu acho que não é possível que a gente não consiga fazer com que o mundo possa adotar isso. Se o Brasil, sabe, tiver um presidente democrata, um presidente que tenha preocupação, os BRICS podem fazer isso, Eduardo. Os BRICS podem fazer isso. A América do Sul pode começar a fazer isso. A gente pode evoluir a partir da constatação das nossas vulnerabilidades quando governamos esse país e que não conseguimos implantar determinadas políticas. Por isso é que eu te peço, querido, olha, não perca a sua garra. Sabe, nesse momento que você está completando 80 anos de idade, por favor, Eduardo, não permita que um ano a mais de vida lhe tire qualquer vontade de brigar. Sabe, você
deve seguir os passos da dona Filomena. Ah, que bom. Quanto mais velho, melhor. Quanto mais velho, mais aguerrido, mais disposto a não se entregar. A velhice, ela existe para quem não quer lutar. Quem quer lutar, a gente deixa a velhice para trás, Eduardo. Lula, deixa eu só lembrar uma coisa assim tão querida para mim. Minha mãe faleceu em 2013, aos 105 anos. Mas nos últimos períodos da vida dela, por exemplo, eu a levei para participar de um comício seu. Ela também esteve presente na sua posse de 2000, no início de 2013, eleito em 2002. E ela, aos 95 anos, em 8 de janeiro de 2004, foi à cerimônia de sanção do projeto de lei, onde você estava lá com a Marisa, inclusive Felipe Vampares foi convidado. E, da mesma maneira que o Brasil foi o primeiro país do mundo a ter uma lei sancionada, aprovada por todos os partidos e sancionada pelo presidente, no caso Lula, agora o Brasil tem a chance de ser o primeiro país do mundo a implementar a renda básica. Quando eu estive com a Mônica em Hyderabad, da Índia, num dos últimos congressos internacionais da Rede Mundial da Renda Básica, ao dialogar com o Felipe Vampares, Guy Standing e outros grandes conhecedores do conceito, Guy Standing falou: olha, eu tenho a convicção de que nos próximos 5 anos, um país, talvez de tamanho médio, vai estar adotando a renda básica universal. Eu tenho a convicção, Lula. E você, com essas suas palavras, com esse nosso encontro hoje, pode estar certo, você me anima ainda mais para que eu, no limite das minhas energias, mas eu, felizmente, vou continuar fazendo exercício como você faz, para manter a minha boa saúde e, assim, poder atender os convites, porque todos esses municípios que eu mencionei para você têm me convidado para ir fazer palestras lá logo que acabar a pandemia do coronavírus. Então, eu quero dizer, estou com muita vontade de lhe acompanhar. Eu tenho uma missão agora, daqui para frente, não preciso ser candidato em 2022. Eu agora tenho a missão de ajudar, e especialmente a você e todo o PT e todos os demais. Ainda há pouco me ligou aqui para cumprimentar pelo aniversário o Geraldo Alckmin, ex-governador, e eu falei da importância da renda básica, que eu iria conversar com você e tudo. Interessante que o Fernando Henrique Cardoso, no seu último livro, também está defendendo a renda básica. Então, praticamente pessoas em todos os partidos, seja Marina Silva, seja Ciro Gomes, seja e outros, estão defendendo a renda básica. Eu queria também aqui dizer uma palavra de sentimento, de pesar para todas as famílias de mais de 500 mil de brasileiros que, infelizmente, nos deixaram, e gostaria que a nossa reflexão final seja de solidariedade a essas famílias que perderam seus entes tão queridos. Eduardo, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu tô notando aqui nessa conversa nossa, que já está fazendo 1 hora, que eu não vi você tomar nem um pouco de água. Estou tomando sim, está aqui a água, está aqui.
Não, tomei um pouquinho de água assim, porque senão eu fico rouco. Toma água. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, Eduardo. Você lembrou uma coisa importante. A gente não pode terminar essa reunião e esse encontro do aniversário do Suplicy sem prestar nossa solidariedade aos familiares das 500 mil pessoas que já morreram de Covid-19. Aliás, eu e você temos um amigo comum que está internado, o companheiro Devani Ribeiro. Ele foi internado essa semana de Covid, mas ele me parece que saiu já, está ótimo. Que bom. Sabe? E eu acho que, Eduardo, sabe, nós temos um governo genocida que não tem nenhum sentido humanitário, que não tem nenhum sentido de solidariedade, que não pensa no povo, ele só pensa nele e nos milicianos deles e nas mentiras deles. E eu acho que o país não pode comportar, sabe, uma pessoa dessa governando o Brasil. Por isso é que nós temos um compromisso muito sério de mudar a história desse país, Eduardo. Sabe, que seja alguém democrata, que seja alguém que tenha compromisso com o povo, que seja alguém, sabe, que tenha um mínimo de responsabilidade com esse país. Portanto, Eduardo, eu queria terminar a nossa reunião dizendo para você o seguinte, Eduardo. Eu, sinceramente, quando eu vinha conversar com você, eu lembro que o Brasil nunca teve um prêmio Nobel da Paz, você sabe? Eu não sei, eu imaginava que o João Eduardo IV poderia ter ganhado quando ele escreveu aquele livro A Geografia da Fome. Eu penso que Dom Paulo Evaristo Arnes poderia ter ganho na década de 70, porque era uma figura extraordinariamente defensora. A Vida Arnes poderia ter ganho o prêmio Nobel da Paz. Eu acho que quando a ONU decretou o Brasil fora do mapa da fome, sabe, a companheira Dilma Rousseff poderia ter recebido o prêmio Nobel da Paz em nome do Brasil. Sabe, eu acho que quando nós tiramos 40 milhões de pessoas da pobreza, a gente poderia ter sido. E eu vou lembrando das pessoas, eu vou lembrando das coisas que aconteceram no mundo. E o Betinho também. O Betinho poderia ter ganho. Tivemos muita gente que poderia ter ganho, mas o Brasil nunca foi lembrado. O Brasil nunca foi lembrado. Eu lembro que uma vez uma pessoa muito importante falou assim para mim, eu estava na Suécia, falou assim para mim, Lula, se você deixasse de apoiar o presidente Chaves, você ganharia um prêmio Nobel. Eu falei, mas se ganhar um prêmio significa esquecer um companheiro, eu estou fora, não faz parte dos meus objetivos. E agora, Eduardo, eu peguei, hoje, como eu ia falar com você, eu peguei a relação de todas as pessoas que ganharam o prêmio Nobel, desde o Adolfo Esquivel, em 1980, Eduardo. Um por um. Alguns eu conheço pessoalmente. Agora, Eduardo, é o seguinte, olha, tem muita gente importante, tem muita coisa nobre aqui. Agora, não tem nenhuma pessoa que teve a dedicação que você teve de acabar com a miséria, sabe, no mundo. Não tem ninguém, não tem nenhum senador, não tem nenhum presidente, não tem nenhum advogado, não tem nenhum economista que dedicasse tantos anos de vida como você tem dedicado com o objetivo de acabar com a miséria no seu país e no mundo. Então, eu fico pensando que um dia, quem sabe, o pessoal que se reúne para discutir o prêmio Nobel, lembre que aqui no Brasil teve um economista chamado Eduardo Suplicy, que fez da vida dele, sabe, ou dedicou grande parte da vida dele em defesa de ajudar o povo pobre desse país. Sabe, eu acho que é uma coisa extraordinária e eu queria continuar conversando com você, não hoje, Eduardo, porque eu acho que daqui para frente você tem que ser olhado com muito mais carinho. Acho que as pessoas têm que compreender melhor o significado do que foi o Bolsa Família. As pessoas têm que olhar o significado do que foi a política de inclusão social, mas as pessoas têm que olhar o que foi o significado da tua dedicação, da tua luta, sabe, em defesa da renda básica. Eu acho que é preciso cada pessoa olhar para você, sabe, e ter orgulho,
sabe, de uma pessoa que veio da onde você veio, da origem que você tem, que poderia não estar preocupado com o povo pobre, dedicou e dedica tanto tempo da sua vida preocupado em ajudar o povo pobre desse país a pelo menos comer 3 vezes ao dia, pelo menos se calçar, se vestir, ter acesso à cultura, ao lazer, ou seja, as pessoas terem o direito de viver com decência. Por isso, Eduardo, eu peço a Deus que você tenha pelo menos, sabe, mais uns 80 anos pela frente de vida, que não se transforme num velho chato para não perturbar a Mônica, sabe, que não se transforme num velho chato para não perturbar seu filho. Aliás, eu quero que você dê um abraço em todos eles e dizer para você, Eduardo, você sabe que nem todo irmão da gente, eu tive 8, é um grande companheiro, mas todo companheiro é um grande irmão. E você, Eduardo, é um dos grandes companheiros que eu construí na vida, sabe? E companheiro é bom porque é a gente que escolhe. Irmão a gente não escolhe, companheiro a gente escolhe. E você, eu tenho o prazer, sabe, de 1975, ter tido a honra de te convidar e te conhecer e travar essa amizade extraordinária, sabe, de quase 50 anos de relação política entre nós dois. Eduardo, com muito carinho que eu me despeço de você. Sabe que você tem da minha parte um respeito profundo, sabe? Tenho um carinho por você como ser humano, como político, como, sabe? Como acho que tem poucas pessoas que mereceram de mim o respeito que você merece, querido. Então, continue a tua briga, cabeça erguida, não deixe nada te abater, continue fazendo ginástica, continue te levantando, sabe? Cuide muito da sua panturrilha, faça muito exercício de levantar para não cansar, porque o problema nosso da idade é que a gente pode cair. Então, não se deixe cair, querido. No último jogo que nós fizemos lá no campo do Sem Terra, você caiu um tombo, você foi perdendo o equilíbrio e andou quase 50 metros para cair. Ou seja, mas eu sei que você está bem. Eu estou vendo a tua cara, eu estou vendo você está bem, está sorrindo bem, sabe? Então eu peço que Deus continue cuidando de você, Eduardo, e que você continue sendo essa figura nobre, extraordinária que o Brasil colocou no mundo e que a dona Filomena pariu para o bem do Brasil. Um abraço, querido, feliz aniversário, que Deus te abençoe. Abraço, Mônica, abraço nos filhos, sabe? E um beijo no coração, Eduardo. Continue sendo a figura humana que você é, querido. Também quero muito abraçar a Marisa no céu, a Jane agora, os seus filhos. E quero lembrar uma das iniciativas inovadoras que você teve foi em todos os natais, e eu sempre estive com você nos encontros com o povo da rua, a população em situação de rua, lá muitas vezes com o padre Júlio Lancelotti, e com os catadores de material reciclado, a presidenta Mara da cooperativa que cantou e falou para você, e tantos outros, o Anderson Lopes Miranda, e queria até lhe contar, em 2019, o Darcy Costa, coordenador nacional da população em situação de rua, pediu para eu fazer uma palestra para eles, que foi lá no CISART, em cima da 23 de maio. Depois de 1h30 de explicação, eles disseram: nós queremos escrever uma carta ao presidente da República para que logo se institua a renda básica de cidadania. E eles escreveram, mandaram para o Bolsonaro foi enviado lá para o ministro, então, Osmar Terra, e mandaram uma carta respeitosa e tudo, mas dizendo que ainda está muito difícil pensar nisso. Mas eu acho que com a sua eleição em 2022, eu vou dedicar toda a minha energia para que quem for eleito, mas eu espero que seja você, e me coloco à sua disposição, pode me chamar, vou percorrer o Brasil junto com você e em outros lugares. Posso lembrar
Teve um dia que eu cheguei, fui te visitar lá no seu apartamento com a Marisa, dezembro de 2002, Lula. Alguns amigos estão me dizendo que eu deveria ser pré-candidato a presidente, mas se eu for e com isso vai prejudicar a você ou o partido, me diga. Daí você falou, olha, Eduardo, por tudo que você fez na vida e no PT, você tem todas as condições. Vai lá na direção do partido e se coloque. E aí aconteceu. E aí, quando houve a primeira vez na vida dos partidos políticos, 17 de março de 2002, uma prévia em que 178 mil pessoas compareceram. Você teve 84,4%, eu tive 15,6% dos votos. E daí eu falei, eu estarei batalhando por você até fechar as urnas. Quando terminou a eleição, no primeiro turno, bom, daí você venceu no segundo turno. Na primeira reunião do Diretório Nacional, Silvinho Pereira falou: olha, queremos agradecer o Eduardo Suplicy, porque sempre que o Lula, por exemplo, estava num comício em Porto Alegre, precisava alguém em Mato Grosso, Belo Horizonte e tal, e aí a gente pedia, você ia. E aconteceu que, terminado o primeiro turno, eu fui no médico, ele falou, você está com câncer na próstata, tem que operar. Quando vai ser? Tem que ser amanhã cedinho. E daí eu fui operado, no segundo turno não deu para fazer a campanha como queria, mas ao terminar o dia da eleição, no segundo turno, minha primeira caminhada foi até o Colégio Madralix, onde eu votei no segundo turno para presidente em Luiz Inácio Lula da Silva. Eu espero fazê-lo de novo em 2022, tá? Um grande abraço e obrigadíssimo, Lula, Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração, querido. Felicidades. Deus te abençoe também. Fique